Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida de sua família e os seus negócios. O tema da mensagem, irmãos, é: de que forma você está servindo ao Senhor? Como que você está servindo ao Senhor? De que forma que você vem andando com Deus? E para isso nós vamos usar o texto sagrado que está em Josué 24, capítulo 14 ao 25. Nós vamos ler esse texto sagrado e depois nós vamos aqui para a introdução, os versículos bíblicos que eu já deixei aqui, como devemos servir ao Senhor, e a conclusão do assunto. Então, lembrando que o intuito do vídeo é adquirir sabedoria e conhecimento através da palavra de Deus. Vamos ver o que está escrito, irmãos, em Josué 24, capítulo 14 em diante. Já é bem no finalzinho do ministério de Josué, né, irmãos? Que nós vamos ver logo em seguida que Josué falece. Então vamos lá. Agora, portanto, temei ao Senhor e o servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado aos deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então a gente vê muito esse texto sagrado usado nos púlpitos das igrejas, né, irmãos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não põe teu joelho no chão não, que você vai ver como é que é a batalha espiritual. Não é assim, irmãos. Nós sabemos aí que tem muitas famílias, um ou dois, tem um ou dois cristãos na família, o restante é ímpio, é incrédulo. Então essa palavra aqui que Josué está dizendo, é quando ele já está dando as instruções para o povo ali no final da vida dele, e está relembrando tudo que Deus fez. Se vocês for voltar aí os textos para trás aqui, de 23 para frente, vocês vão ver. Aí tanto é que Josué diz ainda, nós vamos ver aqui de tudo que Josué passou, irmão, tudo que aconteceu, o muro de Jericó, a cidade de Ai, o povo viu o sacerdote passar em terra seca. A gente vê que mesmo no final do livro de Josué, o povo ainda estava adorando os deuses estranhos, irmãos. Eles ainda estavam com aqueles balaíns, os deuses dos povos ao redor ali. Então quando Josué diz: eu e minha casa, nós já estamos decididos. A gente não tem imagem de escultura, a gente não tem nada, já estamos decididos em servir ao Senhor. E ele continua, né? E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei neste dia quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E o povo respondeu e disse: Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servir outros deuses, pois o Senhor nosso Deus é quem trouxe a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa do cativeiro, e quem fez aqueles grandes sinais à nossa vista, e nos preservou em todo o caminho pelo qual andamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus que habitavam na terra. Por isso também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. E Josué disse ao povo: vós não podes servir ao Senhor, posto que é um Deus santo. Ele é um Deus ciumento, Ele não perdoará as vossas transgressões, tampouco os vossos pecados. Por que Josué fala isso, irmão? Porque logo em seguida nós vamos ler no versículo que Josué disse para o povo colocar de lado os deuses estranhos. Então Josué disse: ei, não dá para vocês servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Não tem como você servir ao Criador dos céus e da terra e se apegar às riquezas do mundo, porque o Mamon significa dinheiro. Então é o povo que nos dias de hoje também tem muita gente que serve a Deus e a Mamon. Eles servem a Deus, mas estão ligados no Mamon ali, nas riquezas do mundo. Então fica difícil para servir a dois senhores. Se abandonardes o Senhor e servirdes a Deus estranhos, então ele se virará e vos ferirá e vos consumirá depois daquilo que tem vos feito de bom. E Josué continua. E o povo disse a Josué: não, mas serviremos ao Senhor. E Josué disse ao povo: vós sois testemunha contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para servi-lo. E eles disseram: nós somos testemunhas. Agora, portanto, colocai de lado, ele disse, os deuses estranhos que estão no meio de vós. Olha aí, irmãos,
O povo, mesmo vendo maravilha, ainda tinha deuses estranhos no final da carreira de Josué, irmão. Já não é mais aquele Josué jovem, já é um Josué, um ancião, já está velho, morre com 110 anos de idade. Então a gente já vê ali o Josué alertando o povo tudo que Deus fez, e ele dizendo: eu e minha casa nós vamos servir ao Senhor e mais ninguém. E ele fala depois, o povo fala que quer servir ao Deus, ele fala: não, Deus é um Deus ciumento, um Deus zeloso, não tem como vocês servir a Deus e essas estátuas que vocês têm. A mesma coisa serve para nós, irmão, nos dias de hoje. Não adianta servir a Deus e estar cheio de estátua na geladeira. Não adianta servir a Deus e ter uma imagem de escultura num quadro. Não adianta servir a Deus e ter ali uma cruz com um boneco como se fosse o Cristo, prefigurando ali Cristo morrendo na cruz. Não, irmãos, a cruz está vazia. Você pode ter uma cruz na tua casa assim, ó. Não precisa andar com ela não, mas se quiser ter um símbolo, a cruz vazia, porque Cristo ressuscitou. Então, irmãos, nos dias de hoje ainda tem pessoas que falam de Deus, mas anda com um santinho de não sei das quantas na carteira. Pessoas que falam de Deus, mas anda ali no retrovisor do carro ali, alguma coisinha pendurada, e quando não tem uma meia dúzia até mais, né, irmão? Tem uns carros que você entra lá que tem umas 20 fitinhas emboladas lá, tá até suja já, fica até feia, a pessoa nem sabe disso. Então, nos dias de hoje, ainda prefigura essa mensagem que nós estamos lendo aqui, irmãos. O dia de hoje ainda tem pessoas adorando a Deus e adorando imagem de escultura, adorando dinheiro, mamon, né? Então tem que vigiar, irmãos, tem que vigiar como é que nós servimos ao Senhor. Então depois nós vamos continuar lendo aqui e nós vamos aprender muito. Agora, portanto, colocai de lado, disse ele, os deuses estranhos que estão no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E o povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos, e a sua voz obedeceremos. Assim, Josué fez um pacto com o povo naquele dia. Ele estabeleceu um estatuto, uma ordenança em Siquém. Aí a Bíblia vai nos dizer que Josué escreveu as palavras, e depois Josué, filho de Nun, morre com 110 anos de idade. Agora vamos ver, irmão, como nós devemos servir ao Senhor. Esse texto sagrado revela a escolha certa que Josué fez ao dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na Bíblia são descritas tanto a característica do servo, como a qualidade do serviço que é prestado pelo servo. Há sempre uma promessa de Deus para aqueles que servem fielmente. Devemos servir ao Senhor com alegria e fervor, com fidelidade e temor, com reverência. Irmãos, essa palavra reverência é difícil você encontrar, irmãos. Na igreja é difícil. Difícil o povo estar com reverência na casa de Deus. Temos visto algumas igrejas aí que é só misericórdia. E às vezes a nossa até mesmo, né, irmão? Onde a gente frequenta, que não é brincadeira, irmãos. Então, temor e reverência e santidade, com obediência e lealdade. Nós somos chamados para servir ao Senhor, porém devemos saber como servi-los. Então vamos ver, irmãos. Devemos servi-los com sinceridade e com verdade. Josué 24, 14. Devemos servi-lo com obediência. Josué 24, 24. Devemos servi-lo fielmente, com todo o coração. 1 Samuel 12, 24. Devemos servi-lo com um coração perfeito e com a alma voluntária. 1 Crônicas 28, 9. Devemos servir ao Senhor com temor e tremor. Salmo 2, 11. Devemos servir ao Senhor com alegria. Salmo 100, versos 2. Devemos servir ao Senhor com pureza e com o mesmo espírito de comum acordo. Sofonias 3, 9. Devemos servir ao Senhor com exclusividade. Mateus 6, 24. Devemos servir ao Senhor com humildade. Atos 20, 19. Devemos servir ao Senhor fervorosamente. Atos 26, 7 e Romanos 12, 11. Devemos servir ao Senhor em justiça e santidade. Romanos 6, 19. Devemos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Colossenses 3, 23, 24. Devemos servir ao Senhor com uma consciência pura. 2 Timóteo 1, 3. Devemos servir ao Senhor de modo agradável. Hebreus 12, 28. Devemos servir ao Senhor com reverência. Hebreus 12, 28. Devemos servir ao Senhor com santo temor. Hebreus também 12, 28. E devemos servir ao Senhor com graça. 1 Pedro 4, 10. Conclusão: servir ao Senhor é um grande privilégio para todos nós. Irmãos, servir ao Senhor é privilégio, não é peso e nem fado. Quando você vai para a igreja sem o temor de Deus, sem reverência, é melhor que você fique na sua casa.
Porque se você for para a igreja só para se mostrar para os irmãos que você está indo, que você não faltou, você está querendo ali enganar os homens, pois a Deus ninguém engana. Então quando você for, irmãos, você vai com alegria na casa de Deus, porque na casa de Deus, irmãos, não tem enfado e nem canseira. Enfado e canseira somos nós mesmos, irmãos, nós que criamos o enfado e canseira. Porque quando você sabe que tem que ir para a igreja, irmãos, é o vídeo que eu já disse aqui nos vídeos anteriores. Quando você sabe que o horário do culto é tal hora, irmão, se prepare e vai para a casa do Senhor com alegria. Porque se for para chegar na casa de Deus na última hora, quando vai começar os 5 minutos antes de começar o jogo, que nem tem muitas pessoas aí final de campeonato, irmãos, que ficam na porta da igreja assistindo até o último minuto para ver e depois entra. Então, irmãos, se for para ir para a igreja relaxadamente, nem precisa. Servir ao Senhor é um grande privilégio para todos nós. O serviço que prestamos à obra do Senhor não é apenas para ser visto ou recompensado pelo homem, pois estamos servindo ao Senhor e não aos homens. E tudo quando fizerdes, fazei de todo o vosso coração, como ao Senhor e não aos homens. É o que eu acabei de dizer, irmãos. Quando for para a casa de Deus, não adianta você querer enganar os homens. Você está indo para a igreja só para falar que você não foi, que você faltou, isso, aquilo, outro. É melhor você ficar em casa, porque é melhor você enganar os homens do que enganar a Deus. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, a Cristo, o Senhor, servis. Colossenses 3, 23, 24. Tá, irmãos, um pouquinho de como devemos servir ao Senhor. Agora fica para você. Você coloca a mão na consciência, não precisa falar para ninguém, e procure saber como que você está servindo ao Senhor. De que forma você está servindo ao Senhor? Com reverência, com temor, com santidade, com alegria? Porque se for para servir ao Senhor com peso, com enfado, e chegar na igreja com cara de triste, é melhor você ficar na sua casa. E pede para Deus trabalhar na tua vida, te ajudar e colocar alegria no teu coração. Porque na casa do Senhor, irmãos, como diz a Bíblia, alegrei quando nos chamastes para ir à casa do Senhor. Tá bom? Fique na paz do Senhor e que Deus abençoe.